Olá, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre embriologia na segunda semana do desenvolvimento humano. Sou Julie e hoje eu vou utilizar como referência o livro de Embriologia Básica de Moore. Bom, mas antes de falar da segunda semana do desenvolvimento embrionário humano, seria bom a gente revisar alguns pontos que foram abordados no vídeo da primeira semana do desenvolvimento humano, até para que a gente consiga ter uma linha de raciocínio constituída para que culmine nas etapas que vão acontecer. Então, na primeira semana do desenvolvimento humano, ocorre a fase da fecundação, que é a partir da ativação da meiose 2 do óvulo pela fecundação com o espermatozoide formando o zigoto, vão dar origem a sucessivas clivagens, que são as repetidas divisões mitóticas. Acontece que quando essa divisão, quando alcançar quantitativo de 8 células, essa fase vai ficar com a compactação, onde vai diminuir, no caso, vai aumentar a adesão celular, proporcionando assim uma melhor comunicação por via sinalização pela proteína hipo. Quando chega de 12 a 32 células, começa a constituir a mórula, que a mórula ela vai adentrar ao útero. E a partir dali ela ainda está com a zona pelusta, mas que com o passar do tempo vai ter sua degeneração. Acontece que quando ela entra no útero, ele recebe fluidos da cavidade uterina e vai formar a cavidade blastocística. E assim que entra esse fluido, começa a reorganizar a sua massa celular interna, dando origem, assim, à blastogênese, que vai diferenciar sua massa interna no embrioblasto e no trofoblasto. Lembrando que ainda algumas referências trazem que o embrioblasto se diferencia no hipoblasto no final da primeira semana, enquanto que no trofoblasto vai ter já a diferenciação de suas duas camadas, o citotofoblasto e também o sincício trofoblasto. Durante essa etapa, o embrioblasto ele vai dar origem à massa celular do embrião em si, enquanto que o trofoblasto ele vai estar mais responsável pela sua camada externa, além de que vai dar um pouco mais a origem dos seus anexos embrionários, como a gente vai poder ver. Por exemplo, através do sincício trofoblasto que ocorre a implantação do blastocisto em si na cavidade uterina. Também é importante lembrar que o concepto, ou seja, como ele é chamado, ainda não se implantou totalmente no endométrio. Ele fica suspenso, na região uterina e vai recebendo a nutrição do fluido uterino. Também é importante a gente destacar como que esse ser ele é nomeado. Por exemplo, na fecundação é chamado de zigoto, na clivagem chamado de blastômeros, que passa assim para a mórula, e a partir da mórula é chamada de blastocisto. Bom, na segunda semana do desenvolvimento humano, a gente vai dar continuidade àquelas fases que aconteceram na primeira semana, Então, acontece tudo didaticamente, a gente vê tudo separado, mas que está acontecendo de maneira contínua. Então, no livro, ele traz 3 pontos principais. A primeira, a implantação completa pelo sincício trofoblasto, a formação da cavidade amniótica, que futuramente terá uma relação com o líquido amniótico, que vai ser importante para a maturação dos órgãos desse feto, que vai ser um futuro feto, porque no momento é chamado ainda de concepto. Além disso, a formação do disco embrionário bilaminar e do saco vitelino. Também vai ocorrer o desenvolvimento do saco coriônico, onde a gente vai poder ver essa importância relacionada com a placenta, com a questão da circulação e nutrição daquele concepto. Elenquei aqui alguns pontos importantes para que a gente tenha bem claro em mente do que acontece na segunda semana. Essa implantação do blastocisto é onde vai ocorrer realmente a viabilidade daquela gestação. Ela vai ser proporcionada pelo sincício trofoblasto, que tem uma capacidade muito erosiva. Além disso, um ponto muito importante é a origem do disco embrionário bilaminar, onde no caso, na terceira semana vai se tornar trilaminar, mas que ambos vão dar origem às folhetas germinativas.
que futuramente vai dar origem, né, aos seus órgãos. Além disso, também tem algumas estruturas extraembrionárias que vão dar continuidade para seus anexos, como eu já falei, a cavidade amniótica, o âmnio, o saco vitelino, que no caso vai dar origem à vesícula umbilical, o pendículo, que faz uma conexão, e o saco coriônico. Bom, sobre os pontos e as fases que acontecem na segunda semana, inicialmente ocorre o processo de implantação completa do blastocisto. Ela é justamente concluída durante a segunda semana e ocorre normalmente no endométrio, geralmente na parte superior ou na parede posterior. Qualquer local fora disso pode ser chamada como uma gravidez ectópica. Importante dizer que o sincício trofoblasto ele tem uma capacidade altamente erosiva e que invade ativamente o tecido conjuntivo endometrial, que contém capilares e glândulas uterinas. Bom, acontece que durante esse processo, algumas células do tecido conjuntivo elas entram em apoptose e acabam liberando alguns glicogênios e lipídios, que vão ser fagocitados por algumas células que existem no sincício trofoblasto e que isso vai dar origem à nutrição para esse concepto. Importante dizer também que o sincício trofoblasto produz o hormônio, a gonadotrofina coriônica humana, que entra no sangue presente nas lacunas do sincício trofoblasto e mantém o desenvolvimento de suas artérias e a formação de seus anexos embrionários. Nessa imagem, nós podemos ver, basicamente, a questão do blastocisto se implantando no endométrio. A gente consegue também perceber a parte do embrioblasto dividida em epiblasto e o hipoblasto nessa camada mais externa, mas também a gente consegue ver a porção do trofoblasto dividida em sincício trofoblasto e o citotrofoblasto. Aqui a gente consegue ver bem essa capacidade erosiva, onde o sincício trofoblasto ele vai se movimentando através das capilares, das glândulas e vai envolvendo cada vez mais esses instrumentos para que ocorra, né, também a relação com o hormônio HCG. E agora a gente vai conseguir ver a relação dessas cavidades e com o desenvolvimento, né, do embrião e a relação com as suas camadas germinativas. À medida que a implantação do blastocisto progride, as mudanças que ocorrem no embrioblasto resultam da formação de uma placa achatada e quase circular, onde o embrioblasto ele vai ser diferenciado em duas camadas, que vai constituir assim um disco embrionário bilaminar. Mas só que ao mesmo tempo, uma pequena cavidade ela vai aparecer nesse embrioblasto. E essa cavidade vai ser chamada de cavidade amniótica. E logo depois, as células amniogênicas, que são chamadas de amnioblastos, elas vão se separar da parte do epiblasto e se organizam para formar uma membrana fina, que vai ser o âmnio, que esse âmnio ele vai revestir a cavidade amniótica e futuramente vai possibilitar a interação com o líquido amniótico. Bom, falando agora sobre os discos embrionários bilaminares, eles vão ser constituídos em duas camadas, o hipoblasto e o epiblasto. O epiblasto forma o assoalho da cavidade amniótica e ela continua perifericamente com o âmnio. Enquanto isso, o hipoblasto vai formar o teto, ou seja, a parte superior da cavidade exocelômica, e vai continuar com as células que migraram do hipoblasto para formar a membrana exocelômica. Ela vai circundar a cavidade blastocística e vai revestir a superfície interna do citotrofoblasto. E aí, a partir do momento, essa membrana e a cavidade, elas vão se modificando e formam o saco vitelino primário. Portanto, o disco embrionário bilaminar fica entre a cavidade amniótica e o saco vitelino primário. Importante dizer que a camada mais externa de células do saco vitelino forma a camada de tecido conjuntivo frouxo, o mesoderma extraembrionário. A gente pode dizer, então, que esse momento faz parte da terceira fase da segunda semana do desenvolvimento humano embrionário. Nessa imagem, a gente pode ver como a cavidade exocelômica e a membrana exocelômica ficam relacionados com o âmnio e também com a parte, né, do embrioblasto.
Bom, agora a gente vai falar da quarta fase, que compreende ao início da circulação útero-placentária. Aqui a gente consegue ver a relação do sincício trofoblasto com as lacunas. As lacunas são os vasos que vão proporcionar essa troca de sangue através justamente da sua invasão do sincício trofoblasto. À medida que ele progride, acaba englobando essas lacunas e as glândulas uterinas. Bom, quando a gente fala do sincício trofoblasto, estamos falando do trofoblasto, que no caso ele vai ser dividido em sincício trofoblasto e o citotrofoblasto. E voltando a essa parte da quarta, do início da circulação útero-placentária, justamente o sincício trofoblasto, através dessas lacunas, né, vai ocorrer o processo de embriotrofo, que é justamente essa troca de substância entre o sangue fetal e o materno, no caso, sangue do concepto, através da difusão dessas membranas. E com isso vai ocorrer o início dessa circulação. Essa difusão vai se dar, né, pelo sangue oxigenado através das artérias espiraladas do endométrio, enquanto que aquele sangue, que no caso vai estar pobre em oxigênio, vai se dar através das veias endometriais. Bom, a quinta fase, então, compreende a época do tampão, que no caso, no 10º dia, o concepto vai já estar completamente plantado no endométrio, só que vai haver uma área de descontinuação desse epitélio endometrial, que vai ser preenchido por um plantão, que é um coágulo sanguíneo fibroso. E com essa plantação, as células do tecido conjuntivo endometrial vão sofrer a reação residual pela adenosina monofosfato cíclica e pela progesterona, com a função de manter esse local imunologicamente privilegiado para o concepto. Aqui a gente consegue ver a relação desse disco embrionário bilaminar e quando a gente aproxima, podemos ver a reação desse mesoderma extraembrionário com o saco vitelino primário, e que isso vai dar justamente ao preparo todo para a viabilidade dessa sua gestação. No embrião de 12 dias, essas lacunas sinciotrofoplásticas, elas vão se anastomosar. O que isso significa? Elas vão se juntar para formar as redes lacunares, que vai ser o início do espaço interviloso das placentas, onde a gente vai conseguir ver a relação entre os sinusoides e a questão também da nutrição embrionária, a partir do crescimento do disco bilaminar. Conforme as mudanças vão ocorrendo no trofoblasto e no endométrio, o mesoderma extraembrionário ele começa a aumentar e dentro dele aparecem espaços celômicos extraembrionários, os quais, esses espaços, né, que ficam vagos, rapidamente se fusionam, ou seja, se juntam para formar uma cavidade grande e isolada, no caso, o celoma extraembrionário. E esse espaço, essa cavidade, vai estar cheia de líquido que vai circundar o âmnio e o saco vitelino, exceto onde eles estão ligados ao córeo, ou seja, pelo pendúculo. E à medida que esse celoma extraembrionário se forma, o saco vitelino primário diminui de tamanho e forma assim o secundário. Sobre o desenvolvimento agora do saco coriônico. No fim da segunda semana, ela vai ser justamente caracterizada pelo surgimento das vilosidades coriônicas primárias, que no caso vão dar origem à placenta. E ela acontece a partir da proliferação das células do citotrofoblasto, as quais, ao se proliferar, vão se formar projeções celulares, que assim vão se constituir as vilosidades coriônicas primárias, que no caso é o primeiro estágio para formar a placenta. Feito isso, o celoma extraembrionário, daquele que a gente falou que veio do embrioblasto, do mesoderma extraembrionário, ele vai ser dividido em duas camadas. O mesoderma somático extraembrionário, que vai revestir o trofoblasto e cobrir o âmnio, e também vai haver o mesoderma esplânico extraembrionário, que vai envolver o saco vitelino. E acredita-se que o crescimento dessas extensões seja induzido justamente pelo mesoderma somático extraembrionário, no caso que vai estar relacionada com o córeo. Retomando, aqui a gente pode perceber essa questão do tampão, nessa imagem, mesoderma extraembrionário, e a questão também das redes lacunares, como envolve muito mais, né, as lacunas e suas glândulas. A gente também consegue ver aí embaixo de maneira muito mais simples e didática, a questão também do
do espaço celâmico extraembrionário, que no caso, né, devido ao crescimento, vão ocorrer essa diferenciação do mesoderma somático e visceral, que vai ser muito importante para o desenvolvimento do concepto. Resumindo a segunda semana, nós temos algumas etapas que são muito importantes. Ela se inicia com a implantação completa, devido ao sincício trofoblasto e sua capacidade altamente erosiva com enzimas proteolíticas, no caso, né, que vão depois proporcionar o início da circulação uteroplacentária. Logo em seguida, a gente vai ter a origem do disco embrionário bilaminar, onde o embrioblasto vai ser diferenciado em epiblasto e em hipoblasto, o qual, quando falamos sobre cavidades, o epiblasto vai ter uma relação mais intrínseca com a cavidade amniótica, enquanto que o hipoblasto com a cavidade exocelômica. Importante destacar que é a partir desse disco embrionário bilaminar que vão se originar futuramente as camadas germinativas. Outro ponto muito importante são a formação das redes lacunares com o início da circulação uteroplacentária. Como já foi dito, né, a questão do sensício trofoblasto envolver as lacunas e as glândulas uterinas. Outro ponto muito importante que deve ser destacado são os espaços intervilosos e também a questão do saco coriônico, como as vilosidades coriônicas, que são o primórdio da placenta. E também, para fechar, um ponto muito importante é a presença do celoma extraembrionário com a diferenciação do mesoderma esplânico para um mesoderma somático extraembrionário. Bom, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma e é isso. Até a próxima!